18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado com a gente aqui em 100,7, seguindo a programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até as 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Gente, participa do nosso programa, manda uma mensagem de texto, uma foto, um vídeo, manda aí como é que tá a volta para casa agora pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E você também pode acompanhar o programa pelo aplicativo da Mix. É só pesquisar Rádio Mix FM na Apple Store ou Play Store. Disponível para os sistemas iOS e Android. E, gente, não esquece, você ainda não segue o 18 horas nas redes sociais, Ken? Pois é, siga lá o @18horasnews, gente. Já estão quase 70 mil seguidores, Karime. Então os números estão impressionantes. Só falta você, né? Te esperamos lá. Trânsito. E a gente já começa falando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas para falar como é que está a volta para casa. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, todos os ouvintes ligados aqui na 100.7. O trânsito, nesse momento, é aqui pela Avenida Djalma Batista. Aquela volta para casa, no sentido centro-bairro. O trânsito está bastante congestionado por aqui. Quem segue ali desde as proximidades da Rua Pará e toda essa extensão aqui da Avenida Djalma Batista, que vai seguindo até próxima ali à entrada da Torquato Tapajós. Trânsito completamente carregado aqui por essa via. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Muito obrigada, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Prefeito Davi Almeida abre os trabalhos na Câmara Municipal de Manaus. Tentativa de sequestro de criança acende alerta sobre a falta de segurança pública nas ruas da capital. Ministério Público investiga desde venda irregular e aplicação de canetas emagrecedoras. As escolas de samba de Manaus recebem um investimento de mais de 8 milhões de reais para os desfiles de 2026. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques, as notícias mais importantes a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E hoje foi a abertura do ano na Câmara Municipal de Manaus. O prefeito Davi Almeida discursou no plenário e abriu oficialmente os trabalhos com um discurso aí, um tom pessoal, tá? Ele elogiou os servidores municipais, voltou a falar do Hospital Municipal e o prefeito também destacou que a experiência dele na Prefeitura de Manaus ampliou o conhecimento administrativo e que reverberou também no interior do estado. O prefeito Davi Almeida foi ao plenário acompanhado do vice Renato Júnior e do senador Eduardo Braga, quem definiu como um dos senadores mais influentes da República. No discurso, ele relembrou a trajetória política, destacou a origem popular e também afirmou ter gratidão a Deus e ao povo. Fez questão de destacar que veio da periferia e que sua história se confunde com a da maioria dos vereadores. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a abertura dos trabalhos e traz pra gente mais detalhes a respeito desse discurso, quem estava, quem não estava, enfim, os bastidores. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, o prefeito fez um balanço dos trabalhos, da vida política, mas além de dizer que o trabalho dele em Manaus reverbera no interior, ele também lembrou que em 2018, quando concorreu para o governo do Amazonas, teve um bom resultado nas urnas no interior do estado. Nathalie, ele não confirma a candidatura, mas ele mesmo disse que o partido dele, o Avante, vai montar chapa própria para o governo do estado, não é? Ele não admite, mas tudo indica, enfim. Tá nas entrelinhas. Exatamente. Conta mais como é que foi esse discurso, a abertura dos trabalhos hoje. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson Paz, para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Palavras do próprio prefeito de Manaus. 2026 eleições é uma possibilidade, mas ainda não é uma realidade, né? Ele foi muito questionado, Karime, né? Realmente sobre as falas recentes. Na última sexta-feira, a gente teve, né, ali o Carlos Lupe declarando o apoio total do partido, do PDT, ao
o prefeito de Manaus, Avante, né? Davi Almeida, dizendo que o PDT deve apoiar o Avante nas eleições de 2026 e que Davi Almeida é o nome para o governo, né, com o apoio que o Carlos Lupe disse que nacionalmente apoia o Lula e aqui no Amazonas o nome para o governo é Davi Almeida. E ele, claro, essa foi a pergunta recorde, todo mundo queria saber, afinal de contas, oficialmente hoje o prefeito retornou aos trabalhos, é a primeira vez que ele voltou, né, depois dele passou por um processo de luto, 10 dias de afastamento, e agora com esse regresso, né, ele teve ali a oportunidade de fazer um balanço desses 5 anos de gestão durante seu discurso na abertura dos trabalhos da Câmara Legislativa de Manaus, mas é claro que essa foi a pergunta que todo mundo queria saber, inclusive eu separei um trechinho aí da fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, vamos conferir. Fala do presidente do PDT e do presidente do Avante, ela vai no sentido de uma candidatura, que é uma possibilidade hoje, afirmo, não é uma realidade. Nós não trabalhamos para isso, nós não estamos pensando em eleição, nós não estamos montando equipe, nós estamos montados para fazer com que o Avante possa se consolidar na cidade de Manaus. Eu agradeço a indicação do deputado Tibé, do presidente Lupe, e as conversas vão evoluir, e se evoluírem, eu vou anunciar. 18 horas. Então, Karime Kennedson, né? Ele disse que não é nada real e quando ele tiver uma resposta concreta, ele mesmo vai anunciar se é ou não. E aí, Karime, uma presença, né? Uma ausência, na verdade, que foi notada durante essa abertura dos trabalhos na Câmara Municipal aqui de Manaus, Kennedson Paes, foi a da lealdade inabalável, vamos dizer assim, Tadeu de Souza. Cadê Tadeu de Souza? Muito amigos, fizeram reuniões e tudo. Estava lá, Karime, assim, né? E aí vale a gente reforçar que na semana passada, durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, Tadeu estava lá, compôs ali a mesa. Então, assim, essa foi uma ausência que realmente foi sentida. Ou só lembrando que Tadeu de Souza estava lá como vice-governador e com o governador Wilson Lima, que no discurso o governador teceu muitos elogios para o vice dele, para o Tadeu de Souza, e a gente comentou toda essa situação aqui, ou seja, Tadeu mostrou o lado que ele está do lado do governador e não teve hoje lá na Assembleia. Mas durante o discurso, Karime, né, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi muito enfático, né, diante de todas as especulações de mudança partidária do Tadeu, o Davi selou o compromisso e disse que existe realmente um compromisso de fidelidade e que a dupla permanece unida para o ano de 2026. O que coloca ainda mais dúvida no público, porque muita gente se pergunta se vai haver mudança de partido, se Tadeu vai para União Brasil, e se está firmada essa união, pode ser uma aliança entre União Brasil e Avante. É o que parece. O fato é que Tadeu de Souza foi elogiado tanto pelo governador quanto pelo prefeito, mas, bem, né? Pois é, mas não compareceu hoje, né, na abertura dos trabalhos da Câmara. E aí, Karime, né, o discurso não teve só um tom eleitoreiro, a gente pode dizer assim, né? Ele também fez um balanço aí desses 5 anos de gestão e aí ele destacou uma série de obras e projetos que estão em andamento. Ele fez um balanço do ano de 2025 e fez também um balanço do que ele pretende entregar agora para 2026, né? Falou aí sobre o hospital, o primeiro hospital municipal, a cidade autista, vários outros destaques. Eu separei mais um trechinho aí da fala do prefeito Davi Almeida, vamos conferir. Olha, 2025 nós crescemos bastante por exemplo, nós estamos zerando a oferta de vagas em creches na cidade de Manaus, algo histórico, estamos fazendo busca ativa. A nossa educação alcançou os melhores patamares a nível nacional, nunca estivemos tão bem na educação. A nossa saúde básica é referência para o Brasil, saímos de 47% para 92% de área de cobertura na cidade de Manaus. Só se faz isso com muito trabalho, com muito empenho. Estamos com o maior programa de habitação da história do município, estamos com o maior programa de recuperação de feiras e mercados, o maior programa de asfaltamento de ramais na história da cidade de Manaus. Estamos armamos a guarda municipal, nós temos aí o transporte coletivo, que nós ficamos 4 anos sem nenhuma greve no transporte coletivo, estamos avançando de 6% para 47% de ônibus novos com ar-condicionado. Essa semana nós vamos entregar mais ônibus novos.
novos. Esse ano nós vamos entregar 100 ônibus novos. 18 horas. Então, Kennedson, Karime e ouvintes, o que a gente pôde ouvir realmente foi um balanço, né, das metas que ele tinha para cumprir aí nos últimos anos. E assim, apesar desse foco político, o prefeito não deixou de listar ali as suas vitórias, por que não dizer assim, né? Ele, inclusive, trouxe aí a marca de 92% do avanço das unidades básicas de saúde aqui na nossa capital. A educação, né? Ele falou aí sobre essa situação da ampliação de vagas nas creches municipais em toda a nossa capital. Mas, Karime, um ponto que ele disse, né? Que é muita coisa ainda precisa melhorar, mas a gente está tentando caminhar, né? Para que isso realmente aconteça. É quanto à frota de ônibus aqui na nossa capital. Inclusive, a renovação e para que todos os ônibus sejam climatizados deve ser, né, uma das principais propostas para o ano de 2026. Ainda que ele diga que não é oficialmente, né, candidato para o governo do Amazonas, ele falou sobre as propostas para os próximos dias. Vamos conferir aí o que disse o prefeito. Ordem de serviço para o Hospital Municipal. Estamos construindo a cidade do autista. Nos próximos dias eu entrego o primeiro aterro público municipal. Nós temos o bairro planejado, nós temos o mirante no encontro das águas. Então, nós temos obras estruturantes, o viaduto Passarão, nós temos outras obras prioritárias para o trânsito e transporte na cidade de Manaus. 18 horas. Então, Karime, Kennedson e ouvintes, né? Esse balanço aí que a gente ouviu agora, né? Foi parte, né, do discurso que foi apresentado ali durante a leitura, esse trechinho ali, o prefeito falou com a imprensa antes de fazer a leitura da mensagem governamental da abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus. E aí ali ele fez esse resumo breve, mas durante a leitura ele listou todos esses projetos e pôde detalhar da melhor forma. Mas a Câmara Municipal de Manaus, Kennedson Paes, voltou oficialmente nesta segunda-feira, depois de mais de 2 meses de recesso, né? E aí, inclusive, tiveram presentes ali várias autoridades, entre elas o senador Eduardo Braga, mas durante o nosso quadro de política, daqui a pouquinho a gente vai trazer outras novidades, né? E realmente a abertura desses trabalhos da Câmara Municipal de Manaus simboliza ali o compromisso entre os vereadores e a Prefeitura de Manaus para que a gente possa ter um ano de 2026 com melhorias, assim a gente torce pelo menos. Sem dúvida alguma. Ou seja, agora o discurso ele já admite que há uma possibilidade dele vir como candidato ao governo. Exato, não é uma realidade, mas é uma possibilidade. Antes ele negava, absurdo, né? Ele não vou sair, o meu mandato termina em 2028, não é? Exatamente. Agora ele já responde como há uma possibilade. Afinal de contas, o presidente do partido já afirmou o nome dele. Mas hoje ele voltou a dizer que ele ficaria até 2020. Foram várias respostas ali nas entrelinhas, né, Karime? Tá, vamos ano de eleição, tudo pode acontecer. Exatamente. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E agora, gente, vamos falar de um caso que realmente chama a atenção, mas de uma forma não positiva, muito negativa, porque deixou diversos pais e mães em alerta. E foi um caso de uma criança que ela quase ia sendo sequestrada na tarde deste último domingo, na porta da casa dela, lá no bairro Presidente Vargas, aqui na zona sul de Manaus. Tudo foi registrado por câmera de segurança. Kenneth, impressionante. A gente viu, né, que nas redes sociais essas imagens realmente viralizaram. Uma mulher ainda não identificada, ela pega no colo um menino de 4 anos. Ainda não tinha sido identificada, parece que foi, mas quem vai entregar pra gente todos os detalhes é o André Meirelles. Só que por sorte, gente, amanhã você viu essas imagens, né? A mulher passa na rua, pega a criança no colo. Por sorte, uma vizinha estava passando e pegou de volta o menino, né, essa criança, e levou pra casa. Né? Enfim, que assustou todo mundo porque foi muito rápido, foi em plena luz do dia. E eles usam várias técnicas, né, Karime? Eu já vi, inclusive, na internet, de criminosos que agem em dupla e aí finge que vão roubar o celular, uma pessoa sai correndo pra roubar o celular, enquanto a outra vai e rouba a criança. Então, tem que ter muita atenção, né, muita gente? atenção, tem que ter muita atenção. E o que acontece? No fim da rua tinha um carro branco esperando por essa mulher. Ou seja, ela não ia sair correndo só, não, já tinha, ou seja, era premeditado e tudo muito organizado. Né? Tinha um carro esperando por ela. Quem traz pra gente os detalhes é o repórter André Meirelles. Conta mais, André.
Muito boa noite. Olha, as câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher, ainda não identificada, ela tentou sequestrar uma criança de apenas 4 anos. Isso aconteceu na rua Walter Raiol, em Presidente Vargas, na zona sul aqui de Manaus. Nas imagens, a suspeita desce de um carro, se aproxima do menino que estava em frente à casa e tenta levá-lo à força, chegando a colocá-lo no colo. A ação só não foi concluída porque uma vizinha percebeu a situação e gritou, alertando os moradores. Com a intervenção, a mulher fugiu do local e a criança foi devolvida à família. Segundo os moradores, um carro branco teria dado apoio à suspeita durante a tentativa de sequestro. A Polícia Civil informou que já analisa as imagens das câmeras e realiza investigações para identificar a mulher e localizar o veículo envolvido. Esse caso ele reacende o alerta sobre a segurança no Amazonas, porque dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que o Estado ainda registra taxas elevadas de violência, até mesmo com índices de homicídios de cerca de 27 mortes por 100 mil habitantes em 2024. É um patamar considerado alto em comparação internacional. Em Manaus, por exemplo, a disputa de rotas do tráfico e a atuação de facções criminosas são apontadas como fatores que contribuem para a sensação de insegurança e também para o aumento de crimes violentos. Agora, a polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação da suspeita seja repassada pelo Disque Denúncia 181. O caso segue em investigação. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Você já ouviu falar naquelas canetas emagrecedoras? Já ouviu, Karine? Ó, essa aí virou febre agora aqui no Brasil. Cara, né? Todo mundo usa. Fala, Já vi muita gente usar também. Pois é, elas prometem entregar um resultado super rápido nessa redução de peso. Só que para isso, gente, é necessário muita atenção, acompanhamento médico. E agora essas canetas emagrecedoras entraram de vez na mira do Ministério Público do Estado do Amazonas. É porque é sério, né, Kenneth? A gente tá falando da saúde da pessoa. Realmente é um caso muito sério. E o Ministério Público, ele vai investigar desde a venda irregular até a aplicação dessas canetas por pessoas não habilitadas. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite. Então, o que está sendo vendido pode colocar a saúde das pessoas em risco, não é isso? Pode sim. Por isso, o Ministério Público do Amazonas abriu um procedimento para investigar o uso irregular das chamadas canetas emagrecedoras aqui em Manaus. Esses medicamentos usados para emagrecimento estariam sendo vendidos, manipulados e aplicados sem registro da Anvisa e fora das regras sanitárias. A investigação apura práticas perigosas como produção em escala sem prescrição médica, fracionamento inadequado, uso de frascos compartilhados e até a falta de refrigeração correta, que são exigências básicas para esse tipo de remédio, né? Outro ponto grave é a aplicação por pessoas não habilitadas e em locais sem autorização. O alerta ganhou força após a apreensão de medicamentos experimentais para a obesidade no aeroporto Eduardo Gomes. De acordo com a promotora de justiça Sheila Andrade, o Ministério Público se reuniu com o Conselho Regional de Farmácia, Vigilância Sanitária, Polícia de Defesa do Consumidor e os PROCONs municipal e estadual para alinharem um trabalho de fiscalização. Diante disso, o Ministério Público instaurou esse procedimento justamente para acompanhar, né, essa atividade fiscalizatória desses órgãos e também buscar a apuração de responsabilidade, tanto civil quanto criminal, dos fornecedores, tanto pessoa física quanto jurídica, que eventualmente estejam colocando no mercado de consumo esse produto de forma irregular. A partir do momento em que cada órgão e entidade estabelecer o seu fluxo, iniciar sua atividade fiscalizatória, eles devem mandar para o Ministério Público esses relatórios para que nós possamos, então, buscar essa responsabilização. Cada órgão envolvido tem 15 dias para prestar esclarecimentos ao Ministério Público, mas a população também pode ajudar nessa fiscalização, segundo a promotora de justiça
Sheila Andrade. A população deve também fiscalizar e fazer as suas denúncias, reclamações nesses órgãos, na Vigilância Sanitária, no Conselho Regional de Farmácia, nos PROCONs e aqui também no âmbito do Ministério Público. As denúncias podem ser feitas para os números 190 e 127. Eu vou repetir os números de denúncias do Ministério Público, o 190 e 127. Se forem confirmadas irregularidades, os responsáveis podem responder administrativa e judicialmente. Bom, o recado do Ministério Público é direto, né? Emagrecer não pode custar nem a saúde e nem virar um negócio ilegal. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Vamos agora com o quadro de política. Agora em Manaus, 6 horas e 21 minutos. Política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Boa noite novamente, Nathalie. Então, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, confirmou a filha dele, Fernanda Ariel, como candidata a deputada federal nas eleições agora de outubro. É um peso político, é um nome de peso, não é? Então, Karine, mais uma vez volto a dar boa noite para você, para o Kennedson e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no 18 horas. Então, Karine, oficialmente Fernanda Ariel deve estrear aí na política, né, de uma maneira, vamos dizer assim, muito forte, né, nível, Kennedson? né? Porque como deputada federal e com o apoio, né, muito grande, afinal de contas, na última sexta-feira, o Carlos Lupe esteve aqui em Manaus e ele disse já que a Fernanda Ariel era o nome do Avante e que seria apoiada, né, pelo PDT, assim também como o Luiz Chibet, que veio aqui, ele também declarou apoio à Fernanda Ariel, mas ela não é o único destaque, Karime. Durante essa entrevista coletiva na manhã de hoje, no momento em que o prefeito chegou à Câmara Municipal de Manaus para fazer ali a leitura e a abertura dos trabalhos legislativos, ele falou um pouco mais sobre o time de secretariado, a chapa realmente que vem sendo montada, desenhada para as eleições de 2026. Eu separei um trechinho aí, vamos conferir. O que ficou definido nesse final de semana é que a doutora Ariel Almeida vai ser candidata a deputada federal pelo Avante, juntamente com os nossos parceiros, Jesus Alves e outros que estão chegando para se somar aos quadros do Avante. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? O Jesus Alves, só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, é o secretário de habitação. Um secretário, Kennedson Paes, que nos últimos meses, né? Eu acho que assim, de um ano e meio para cá, vem ganhando um protagonismo muito grande, né? A partir dos momentos dos programas habitacionais que foram crescendo cada vez mais, o Jesus foi ganhando mais visibilidade e a gente já realmente imaginava que esse desenho realmente se formasse, que ele seria um dos nomes, uma das apostas do prefeito Davi Almeida. Só que quem também falou com a imprensa, Karime, durante os trabalhos lá na Casa Legislativa, a abertura dos trabalhos, foi o Marcos Rota, atual chefe da Casa Civil. Ele, que já foi vice-prefeito de Manaus, afirmou que deve deixar o cargo de chefe da Casa Civil no dia 31 de março para ficar aí à disposição do grupo político liderado pelo prefeito Davi Almeida. O prefeito, inclusive, em entrevista aqui ao programa 18 horas, disse que ele tem 2 nomes para o Senado. Um deles é do senador Eduardo Braga e outro nome que ele disse que, inclusive, a aposta, né, deles é o Marcos Rota, chefe da Casa Civil, que deve disputar aí uma vaga para o Senado. E a gente vai conferir agora um trechinho da fala do Marcos Rota. Ele conversou com a jornalista Rosiane Carvalho, da Band News Difusora. Eu separei um trechinho aí dessa fala para a gente conferir a partir de agora. Saio do dia 31 de março para ficar à disposição do nosso grupo, liderado pelo prefeito Davi, e se compatibilizo da Secretaria da Casa Civil, onde exerço uma função extremamente importante e, acima de tudo, de confiança do prefeito Davi. Então, para ficar apto para disputar as eleições de 2026, me compatibilizo agora no próximo dia 31 de março. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí um trechinho da fala do Marcos Rota,
chefe da Casa Civil, já dizendo que a partir do dia 31 de março ele deve se licenciar. Não disse ainda para que vaga, mas a gente já sabe que ele deve disputar, e é uma das apostas do prefeito Davi Almeida para o Senado nessas eleições de 2026. Mas tivemos muitas declarações polêmicas, muita confusão durante essa abertura dos trabalhos, não foi não, Kennedson Paes? Foi sim. Agora é a hora da gente falar. Senador Eduardo Braga estava lá com o prefeito Davi Almeida na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal. O que essa fala, né? O que essa presença sinaliza pra gente? Estão fechados juntos, né? É um grupo político. Então, Karine, o que o senador Eduardo Braga, ele fez questão de deixar claro foi exatamente isso, de que existe um grupo político que nesse momento está aliançado. Isso foi as palavras do próprio senador Eduardo Braga. Só que enquanto ele falava, foram até questionados se Braga ficaria ao lado do prefeito Davi Almeida ou do senador Omar Aziz nessa campanha para o governo do estado do Amazonas. E aí ele foi muito, né, como posso dizer? Político, diplomata. Ao afirmar, muito diplomata, ele deu uma resposta até um pouco atravessada, só que ele se manteve neutro diante dessas duas polaridades, né? A gente tá falando de Davi Almeida, que é o atual prefeito de Manaus, é o chefe do executivo municipal. E ele disse que ele não tem mais nenhuma compatibilidade política com o senador Omar Aziz para as eleições. Inclusive, né, Kennedson, ele chegou a agradecer o apoio do senador Omar Aziz durante esse período de luto, disse que fez uma visita até a casa do senador, mas que politicamente eles estão desalinhados. Exatamente, palavras do prefeito Davi Almeida acerca do senador Omar Aziz. Só que no campo de Eduardo Braga, o esquema é outro, o jogo é outro. É você não apostar todas as suas fichas para um lado especificamente. Porque, nas palavras do senador Eduardo Braga, ele falou: olha, eu vou manter o meu apoio ao meu amigo, meu colega, meu senador Omar Aziz. Mas todo mundo sabe que eu também tenho apoiado o Davi Almeida, já pedi voto para ele na rua, permaneço ainda apoiando ele. Ou seja, existe um jogo político e muita coisa ainda vai acontecer. Ou seja, ele falou que apoia os dois. Vamos ouvi-lo? Senador, você vai caminhar com quem nessa eleição? Com Davi Almeida ou com Omar Aziz? Primeiro eu vou caminhar com Deus, com sempre. Segundo, com o povo. Eu quero dizer que desde sempre eu tenho defendido a união e tenho dito que a união fará o Amazonas mais forte de novo. E eu prego a união. Terceiro, eu tenho andado o estado todo ao lado do Omar Aziz e todo mundo vê isso em todas as minhas postagens, em todas as minhas viagens. E ao mesmo tempo, todo mundo sabe da minha parceria com o prefeito Davi Almeida. Eu apoiei o Davi, eu fui pra rua pedir voto pro Davi, estou ajudando a cidade de Manaus, como vocês mesmos falaram. Agora, no processo político, nós não sabemos ainda, nós vamos ainda ver vários processos que vão caminhar, mas eu quero dizer que tenho caminhado com o nosso amigo e colega senador Omar Aziz em todo o estado, inclusive na capital. Ou seja, temos aí as duas vertentes, né? O senador Eduardo Braga, ele fez questão de falar duas vezes, né? Só sobre sei o senador que nada Omar Aziz, senador, olha. Só que ele disse ele está não, com os dois, não né? cravou nada. Exato. Então, nesse momento, talvez até a fala sobre aliança, sobre firmar amizades, para mim demonstrou até uma esperança do próprio senador Eduardo Braga para que essas alianças realmente aconteçam, para que o Amazonas se torne forte de novo na visão dele com esses dois partidos se unindo em prol de apenas uma campanha. Para mim foi essa demonstração que pareceu. Essa esperança de que venha a haver uma nova conversa, uma nova discussão, um novo acordo e que surja apenas o nome, para que ele não fique nessa indecisão, né? O fato é que a presença dele fala muito. E conta sem muito. dúvida, e conta muito. Nathalie, então, o ex-prefeito de Borba, gente, o Simão Peixoto, ele sofreu, né, com uma explosão na lancha que deixou com 30% do corpo dele queimado. Ele acha que esse acidente pode ter sido um atentado premeditado. Gente, que horrível. Então, Karime, a primeira aparição do Simão Peixoto foi no último sábado. Ele foi para uma entrevista no podcast do portal CM7, onde ele falou ali, né, depois de 46 dias de internação. E ele foi muito enfático em afirmar que a explosão que aconteceu com ele foi uma explosão
premeditada, né? Ele realmente, ele disse não que foi um acidente, não né? foi um acidente. Ele fez questão de deixar isso muito claro. Ele relatou que ele estava na lancha com mais 4 pessoas. Ele disse que não tem um laudo pericial conclusivo acerca do que aconteceu naquele dia, mas ele tem certeza de que foi proposital. Segundo palavras aí do ex-prefeito Simão Peixoto, né, teriam afrouxado para que tivesse o vazamento de combustível e tivesse sido provocado, né, que as 2 baterias da embarcação e aí ocasionasse ali aquele incêndio. Ele disse ainda que quando ele entrou no barco, ele já sentiu algumas diferenças, mas mesmo assim permaneceu. E ali no momento do acidente, ele disse que o tempo todo ele afirmava para a população que ele estava sendo ameaçado e que aquilo tudo tinha sido proposital. Mas vale a gente reforçar, tá, Karime, que são declarações do Simão Peixoto, certo, mas até agora a Polícia Civil não concluiu o inquérito acerca dessas investigações e ele vai tentar aí mais uma vez uma vaguinha para retornar ao comando do município e com certeza deve ser usado como argumento, né, durante a campanha. Tudo vira, essa situação, com certeza. Tudo vira, tá certo. Kenneth, vamos lá. O presidente Lula, ele afirmou que a eleição será uma guerra. Essa eleição de 2026 vai ser uma guerra, que ele disse que acabou Lulinha, paz e amor. Como é isso? Ele vai partir pra guerra mesmo? Vai então, ser mais agressivo? Já é uma definição de tom, Karime. É sim uma declaração, na realidade, de guerra contra os adversários nesse universo pela disputa pela presidência da República, e ele já falou que esse clima de Lulinha, de paz e amor vai acabar para poder começar o jogo de forma mais efetiva. E aí o Lula, nesse último encontro, que foi até o aniversário do Partido dos Trabalhadores, 46 anos de aniversário do partido, ele já deixou claro algumas pautas bem específicas que já deve adotar pelas próximas semanas, pelos próximos meses, como por exemplo, combater direto as fake news e dizer que é preciso escachar cada mentira, palavras do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e admite que os resultados do governo sozinhos, eles não garantem vitória. E para o presidente Lula, ele afirmou que o centro da eleição está na disputa política nas redes sociais e na capacidade de construir uma narrativa que mobilize o eleitor. Agora tem um detalhe, porque hoje a pesquisa Real Time Big Data divulgou novas pesquisas, novas intenções de votos a respeito sobre as eleições presidenciais. Em todos os cenários, nós temos um resultado favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que varia entre 39% até 40%. Só que também tem um detalhe muito interessante, porque o Flávio Bolsonaro, ele conseguiu ultrapassar muitos outros degraus. Ele já vinha numa crescente com o passar do tempo e agora ele começa a se consolidar como o principal nome da direita. O Tarcísio de Freitas, ele não entrou nessa pesquisa porque ele já tinha aberto mão dessa vaga para a presidência da República, decidiu escolher de fato a reeleição no governo de São Paulo, e aí Tarcísio, ele não apareceu na pesquisa, e quem ganhou do protagonismo foi Flávio Bolsonaro. Ou seja, nós teremos uma eleição ainda assim muito polarizada. E outro detalhe que também chama a atenção, Karime, é que no segundo turno, se tivesse uma disputa entre Flávio Bolsonaro e presidente Lula, nós teríamos praticamente um empate técnico. Então isso daí já chama muita atenção. Sem dúvida. Tá dentro da margem de erro, ou seja, os dois estão dentro daquela mesma medida, e isso já demonstra para o próprio eleitorado, para o próprio grupo de apoios ao atual governo, o presidente Lula, que eles estão em vantagem sim em diversos cenários, só que ainda assim a margem, ela está diminuindo com o passar do tempo, e que muitos analistas têm comentado é que aproximadamente é possível que Lula tenha atingido esse teto de 40%. A gente tinha visto antigamente que ele ficava em 46% comparado a 45% com todos os nomes da direita. Só que agora não, nós temos apenas um. Né? E aí quando tem a definição de um ligado à direita, aí ele se consolida, e aí o nome de Flávio Bolsonaro tem chamado muita atenção e vai ser uma disputa bem forte aí pelos próximos períodos. E lembrando mais uma vez, só pra gente finalizar
analisar, Karime, existem temas específicos que garantem votos para Lula e para Flávio Bolsonaro. O Lula, algumas pessoas, elas tendem a ver o Lula numa visão que o país ele pode melhorar economicamente a vida das pessoas, dos mais pobres. Já os eleitores que são favoráveis a Flávio Bolsonaro indicam que ele pode melhorar a questão de segurança pública no Brasil. Então são temas que giram nesse ambiente popular. Economia e segurança pública. Exatamente. São temas da população. E lembrando que dúvida. segurança pública foi o tema que reduziu muito a possibilidade de intenção de voto em Lula e coloca ele na maior, ele está hoje na maior taxa de rejeição. Exato, por causa disso, pela segurança pública, que é o que pega, né, na população, sem dúvida alguma. Muito obrigada. Quadro de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, gente, as escolas de samba de Manaus recebem um investimento de mais de 8 milhões de reais para os desfiles de 2026. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Conta pra gente como é que está o trânsito agora, 6 horas e 36 minutos em Manaus. Muito boa noite mais uma vez para todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha só, Karime, Kenderson e ouvintes, a gente está passando também pela Avenida de Djalma Batista, no sentido centro-bairro, volta para casa. E por aqui o trânsito está caótico, hein? E essa situação vai também se repetindo na Avenida Constantino Neri, que também é essa volta para casa, né? O trânsito concorrido com vários pontos de lentidão aqui na capital amazonense. A gente falando também da Avenida, né, Torquato Tapajós, que também está com trânsito bastante concorrido. A gente também tem uma informação aqui, depois aí de meses de espera, incertezas e até transtornos aí para milhares de motoristas e pedestres, finalmente a estrutura da Avenida Torquato Tapajós, em frente ali ao Conjunto Ileia, deve ter as obras iniciadas nos próximos dias. Esse anúncio, na verdade, foi feito pelo prefeito Davi Almeida hoje, durante ali a abertura dos trabalhos legislativos desse ano, na Câmara Municipal de Manaus. Então, a passarela, a gente relembra aqui que ela desabou no dia 6 de julho de 2024. Então, depois aí ter sido atingida por uma carreta que transportava aí 3 maquinários pesados. O impacto foi tão forte que a estrutura ali não resistiu e caiu, deixando a via ali parcialmente interditada, que acabou gerando caos no trânsito ali pelo local. Então, segundo o prefeito, a reconstrução vai ser feita com recursos da própria prefeitura para evitar novos atrasos, enquanto o município aí aguarda o ressarcimento dos responsáveis pelo acidente. Então é isso, a gente agora só aguarda, né, essa reconstrução e ajudar ainda a melhorar o trânsito fluxo aqui pela capital amazonense. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora a previsão do tempo com Vanessa Lima. Vanessa que não estava ontem, Karime, peguei muita chuva hoje. E amanhã, Vanessa? Nem fala, todo mundo chegou na rádio ensopado hoje, eu também. É um clima misto, né? Assim, é um calorão, é uma chuva, cara da nossa Manaus. Muito boa noite, Karime, Kennedson e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira em Manaus com céu variando entre nublado, aberturas de sol e momentos de chuva leve. A sensação térmica, claro, sempre um pouquinho maior. A previsão para a noite aponta pancadas de chuva com chance de precipitação em torno de 52%. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 10 de fevereiro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça amanhece com clima abafado e possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia. A previsão indica pancadas de chuva no período da tarde, com chance de precipitação em torno de 40%. À noite, a chuva perde força e o céu começa a abrir parcialmente, trazendo um clima mais estável e agradável. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 69 a 97%. Mix. A polícia prendeu 2 suspeitos de terem explodido a lotérica durante um assalto lá naquela área da Zona Norte, né, Karime? Foi incrível, né, gente? Eles explodiram a lotérica para assaltar. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes a respeito do assunto. Boa noite, André.
Muito boa noite a todos. Olha, são 2 irmãos de 19 e 22 anos. Eles são suspeitos de envolvimento naquela explosão que aconteceu ali durante um assalto a uma casa lotérica na zona norte de Manaus. Eles foram presos na casa de um familiar no bairro Santa Etelvina, que também fica na zona norte. No momento da prisão, os policiais encontraram com eles 15 celulares, 2 tablets e cordões de ouro. O valor roubado da lotérica não foi encontrado. A polícia militar, os suspeitos, eles informaram que utilizaram dinheiro para pagar uma dívida que tinha com traficantes. O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga, explicou que as investigações da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações apontaram que os irmãos aprenderam a confeccionar o artefato explosivo de forma caseira por meio de filmes. Ele destacou ainda que um dos suspeitos já possuía passagem pela polícia e mandado de prisão em aberto pelo crime. São 2 irmãos. O que chama a atenção, utilizaram um artefato feito de forma caseira com capacidade suficiente para ocasionar a explosão, como de fato ocorreu. De acordo com eles, aprenderam isso assistindo filmes. Diante da dinâmica do crime, nós podemos constatar que não foi um crime tão elaborado, mas a audácia desses 2 jovens bastante grande. Chama a atenção também que um deles já tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O segundo tinha o sonho de entrar para as forças policiais. Agora os 2 homens foram presos em flagrante pelo crime de roubo com utilização de explosivos e encaminhados à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações para os demais procedimentos da polícia. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Mais de 750 milhões de reais. Esse é o déficit do Amazonprev, o Fundo de Previdência do Estado do Amazonas. O órgão aparece entre os 8 fundos do país que investiram no Banco Master e hoje estão no vermelho, segundo o levantamento da Globo News. E o Banco Master, gente, que entrou em liquidação extrajudicial em novembro do ano passado por decisão do Banco Central. Mesmo assim, recursos da aposentadoria de servidores foram aplicados em letras financeiras. Um investimento de alto risco e sem qualquer cobertura do fundo garantidor de crédito. No caso do Amazonprev, o déficit de 751 milhões de reais está ligado às contribuições dos servidores civis. Em nota, o fundo afirma que o investimento não oferece risco e não afeta o pagamento de aposentados e pensionistas. Mas especialistas questionam essa decisão, tá? Dinheiro reservado para aposentadoria não deveria ser usado em operações arriscadas, ainda mais em um banco que já dava sinais de problemas no mercado. Agora os valores entram na fila de credores e a conta pode sobrar para o futuro dos servidores do Amazonas. 18 horas. Chegamos oficialmente na semana do Carnaval. O Carime Manaus se prepara para dias de muita alegria, com movimentos pela nossa cidade, Carime, e também movimentos na nossa economia. As escolas de samba receberam, gente, um investimento de superior a 8 milhões de reais do poder público para os desfiles do Carnaval desse ano, Carime. E com certeza, né, Kennethson, vai movimentar a economia da cidade. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, o impacto econômico é estimado de mais de 250 milhões de reais. A repórter Vanessa Lima está com esses números positivos e traz mais detalhes pra gente. Boa noite, Vanessa. Então, é festa de lucro, né? Festa de confete serpentina, alegria e lucro também, não é isso? É isso mesmo, Carime. É festa pra todo lado. Boa noite novamente pra você, pro Kennethson e pros nossos ouvintes. O Carnaval da Floresta 2026 não tá movimentando só tamborim e fantasia, não. As escolas de samba de Manaus receberam cerca de 8 milhões para dar um gás na preparação das agremiações. Desde a confecção de fantasias até para toda a parte operacional que faz o samba acontecer. O secretário de Cultura, Caio André, destacou que as escolas de samba dos grupos de acesso também receberam apoio. Vamos ouvi-lo. As escolas de samba, mais de 8 milhões de reais, divididos em 500 mil reais a cada escola de samba do grupo especial, 280 mil reais para as escolas de samba do grupo de acesso A e 180 mil reais para as escolas de samba do grupo de acesso B.
18 horas. E olha só, o investimento foi além das escolas. As bandas e blocos também receberam apoio para a estrutura completa do carnaval de rua, com palco, sonorização, iluminação e serviços de apoio. São mais de 1.500 trabalhadores nas montagens das estruturas e quase 3.000 artistas confirmados para os palcos, mostrando que essa festa é um motor de oportunidade para muita gente. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a expectativa é que esse valor se multiplique para mais de 250 milhões circulando na economia da cidade. Ou seja, são comerciantes, bares, restaurantes e toda a cadeia produtiva ligada à festa sentindo esse aquecimento econômico. Além dos desfiles que começam nos dias 12 a 14 de fevereiro com os grupos A, B e Especial, o secretário de Cultura também confirmou o retorno do tão aguardado Carnaboi ao Sambódromo nos dias 20 e 21 de fevereiro, trazendo ainda mais tradição e animação para a festa. Então é tempo de alegria, de tradição e impacto econômico, né, gente? Que vai fazer toda a população sair ganhando. Sem dúvida, muito bom para a cidade. Obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,63%, cotado aos R$ 5,18. O euro fechou em alta de 0,19%, cotado aos R$ 6,18. O Bitcoin fechou em queda de 1,98% aos R$ 366.643. E o Bovespa fechou em alta de 1,6% aos 185.869 pontos. Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor revela que o percentual de famílias brasileiras que têm dívidas com cartão de crédito e financiamentos alcançou 79,5% em janeiro. É o patamar mais alto já registrado, igualando o recorde de outubro do ano passado. Por outro lado, a quantidade de famílias que não conseguiram pagar essas dívidas no prazo caiu pelo terceiro mês seguido. Em fevereiro desse ano ficou ali a média de 29,3% e outubro do ano passado era de 30,5%. 18 horas. E começou hoje, gente, a primeira edição do Procon Manaus com atendimento itinerante. São 3 dias de atendimento ao consumidor no Centro Social Comunitário Indígena Arcanjo São Gabriel, lá na rua Cunhamucu, no bairro Parque das Tribos, na zona oeste da capital. As concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus participam da ação que vai até essa quarta-feira. O André Meirelles tem mais informações pra gente. Boa noite, André. Então, o atendimento acontece das 8 da manhã até o meio-dia, é isso? Boa noite a todos. Olha, com atendimento direto à população durante 3 dias, o Procon Manaus está levando agora serviços essenciais à comunidade Parque das Tribos, na zona oeste da capital. Essa ação faz parte do projeto Procon Manaus Itinerante, que oferece orientação, registro de reclamações e negociações de dívidas com concessionárias de água, energia e outros serviços. A iniciativa marca a abertura do calendário anual de atendimento do projeto, facilitando o acesso da população que mora distante da sede do órgão no centro da cidade, como explica Fabrício Lima, que é o diretor técnico do Procon Manaus. Aqui é a região norte, uma região super importante da cidade de Manaus, aqui no Parque das Tribos, né? Como bem sabe, a prefeitura já implantou vários equipamentos aqui, então não poderia ser diferente o Procon trazer seus serviços aqui. E é uma comunidade que precisa desses serviços da prefeitura mais próxima, uma vez que é um pouco distante ali do centro, da nossa sede, então é importante que o Procon compareça aqui e preste todo o serviço relacionado ao direito do consumidor. Olhe, para os moradores, a presença do Procon dentro da própria comunidade faz diferença, principalmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento até o centro da capital, como é o caso da dona de casa, a Maria Marinho. Estou feliz a hora de resolver meus problemas, negócio de água e luz. Estou muito, porque antes eu não sabia ir, né? Porque como pegar carro, tem que pegar ônibus. E mais que a gente pode ter dinheirinho para ir, né? Aqui não precisa, né? A gente vem, acordou, você já veio aqui perto de casa. A primeira edição de 2026 do Procon Manaus Itinerante, no Parque das Tribos, acontece entre os dias 9 e 11 de fevereiro, das 8 da manhã ao meio-dia, com atendimento gratuito à população. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. Nesse fim de semana acontece o desfile das escolas de samba de Manaus. É nesse sábado, dia 14, mas a folia já começou com os blocos de rua. E os tradicionais blocos de rua, né, Kenneth? E com tanta gente na rua, o alerta é sobre a segurança do folião, claro. Por isso, dentro da programação do Carnaval da Floresta 2026, estão sendo feitas fiscalizações nos blocos. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odiné Araújo. Odiné, então, como é que estão sendo feitas essas fiscalizações? Bom, nesse domingo a folia terminou mais cedo em um bloco de carnaval de rua na colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus, por falta de documentação exigida pela portaria conjunta de carnaval. Além de encerrar o bloco, a fiscalização do Carnaval da Floresta 2026 também autuou 2 locais no sábado, isso por falta de autorização para a realização do evento. A ação da Central Integrada de Fiscalização, que reúne vários órgãos e setores da sociedade, aconteceu em 6 blocos e bandas carnavalescas na zona norte de Manaus, bem como na zona oeste e sul da capital. Representando um dos órgãos envolvidos nessa operação, o gerente adjunto de fiscalização do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, Afonso Bernardes, ressalta que o trabalho começa antes dos dias oficiais de folia, com orientações prévias aos organizadores, a fim de garantir que toda a documentação esteja regularizada e que os eventos ocorram com segurança para o público, né? O intuito da fiscalização do CREA é justamente dar segurança para a sociedade, para os brincantes no período de carnaval, onde a gente fiscaliza toda a estrutura que tem como palco, som, iluminação, banheiros químicos. Então, quando chega no determinado dia do evento, a gente já entende que essa documentação é para estar toda emitida, toda regularizada, para poder acontecer a brincadeira de forma saudável e segurança. E nesta semana magra de carnaval, o Corpo de Bombeiros do Amazonas também entrou em ação com todo o seu efetivo para garantir segurança e proteção aos foliões, especialmente durante os ensaios das escolas de samba. Ao todo, 333 militares e 54 viaturas vão reforçar o serviço de prevenção em Manaus e no interior do estado, de acordo com o comandante-geral dos bombeiros, Coronel Orleilson Muniz. Em virtude desses diversos chamamentos de aprovados do concurso público, com carga máxima aqui no Sambódromo, tanto nos dias de carnaval quanto no Carnaboi, para garantir a segurança de todos e que tenhamos todos uma excelente carnaval. A operação começou no último sábado e segue durante todo o período de festas. Os bombeiros atuam nos ensaios de desfile das escolas de samba, no Carnaboi, na fiscalização de blocos, nas bandas e fogos de artifício, além do atendimento pré-hospitalar. O governo do estado anunciou ainda um efetivo de 4.000 policiais para o carnaval desse ano. O discurso é de prevenção, mas o cenário expõe uma velha realidade. O poder público corre para reforçar a estrutura somente quando a festa já está montada, né? Volto com vocês. A gente segue falando sobre carnaval, época de festa, mas também, gente, de responsabilidade. Uma campanha em Manaus coloca em pauta a proteção de quem mais precisa de cuidado: crianças e também adolescentes. Exatamente. O Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente começou hoje a campanha nacional Pule, Brinque e Cuide. A mobilização alerta foliões, famílias e o setor de serviços sobre a importância de garantir segurança durante o carnaval. A Vanessa Lima volta a falar com a gente aqui ao vivo na Mix. Então, Vanessa, como é que essa campanha vai agir nas ruas nesse carnaval? Então, Karime, Kennedy e ouvintes, a campanha Pule, Brinque e Cuide estará presente nas ruas durante o carnaval, especialmente nas áreas de maior circulação de foliões. E vai funcionar assim: nesses locais, os profissionais envolvidos que fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos e a sociedade civil vão distribuir materiais educativos e conversar com famílias, comerciantes, trabalhadores e foliões sobre a importância de manter as crianças sempre acompanhadas, identificar situações de risco e saber como agir caso alguma coisa aconteça de errado. A proposta é sensibilizar e mobilizar toda a comunidade, porque a proteção dos mais jovens não é responsabilidade apenas dos pais, mas é responsabilidade de todo mundo que está curtindo o carnaval. E essa campanha faz parte do projeto Mobilizar e Agir, em parceria com a Petrobras. Não é só aqui em Manaus não, hein? Ela também vai passar por cidades como Coari, Carauari e mais 6 outras cidades do interior.
interior. Além disso, a campanha busca fortalecer vínculos com as famílias e garantir que as crianças tenham um espaço seguro para brincar e aproveitar, sem exposição a situações de perigo em meio à multidão. A campanha visa promover os cuidados que todos devemos ter quanto à violação de direitos das crianças e de adolescentes. A educadora social Nayara Taide reforça sobre os sinais que a gente deve observar. Vamos ouvi-la. Sempre ficar muito atento aos pequenos sinais. Por exemplo, aqui em Manaus, festas para crianças a partir de 9 horas da noite. Então, se uma criança às 9 horas da noite, provavelmente ela já não deveria estar ali, né, de acordo com a nossa portaria. Então, também é uma forma de perceber essa violência. Perceber se alguma criança está ali vendendo, servindo, também é uma forma de identificar um trabalho que ela não deveria estar exercendo nesse período, né? E também sempre tomar cuidado, caso você consegue uma criança ou adolescente, ter ali alguma identificação nela, combinar locais e por acaso desencontramos, vamos nos encontrar nesse determinado lugar e orientar essa criança ou esse adolescente a caso aconteça alguma coisa que ele pode procurar nesses espaços. 18 horas. Bom, então na prática, nós vamos ver times distribuindo materiais, conversando com o público e alertando sobre os cuidados. Então, se você perceber algo errado ou uma situação de risco com crianças, adolescentes, denuncie imediatamente pelo Disque 100, um canal gratuito e direto para registrar violação de direitos humanos. Porque festa boa, né, gente? É festa segura. E estando seguros, todo mundo se diverte. Sem dúvida alguma. Muito obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Esporte. Vamos agora falar de esporte aqui no nosso 18 horas, gente. A gente começa daquele jeito falando sobre futebol amazonense. Na noite desse domingo, o Amazonas FC foi campeão do primeiro turno do Barezão Sicredi 2026. Título decidido na emoção, como sempre, depois do empate de 0-0 no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis. Exatamente, brilhou a estrela do goleiro Redan, que defendeu a cobrança de Vitinho do Nacional, colocando o Amazonas muito perto do título. Na sequência, Vinícius Leite teve frieza, tá? Converteu o pênalti decisivo e garantiu a conquista do primeiro turno para a Onça Pintada. Agora a gente muda de foco para o futebol carioca, galera. O Fluminense já conquistou de forma antecipada a Taça Guanabara, mesmo antes de entrar em campo na última rodada. Tá chovendo demais, tava entrando água na taça, Karine. Tava mesmo. E olha só, gente, essa é a 13ª vez que o tricolor levanta o troféu. O título lhe veio depois da vitória do Vasco por 2-0 sobre o Botafogo lá em São Januário. E mesmo com o jogo marcado contra o Maricá neste domingo à noite, o Fluminense ele já garantiu a melhor campanha com 12 pontos e já sabe que enfrenta o Bangu nas quartas de final. Exatamente. Quem também começou a semana com boas notícias foi o Palmeiras, embalado por resultados importantes dentro de campo. Depois da goleada de 5-1 sobre Vitória do Brasileirão e também do Vitória no clássico contra o Corinthians pelo Paulistão, o Verdão comemora a chegada de John Arias. Eu acho que é Arraiz, não lembro. Vindo de... não vou lembrar não. De um time lá da Inglaterra. Ah, tá, vamos lá, isso aí é Wolverhampton, alguma coisa assim. Vindo de um time da Inglaterra, gente, com nome dificílimo de falar, tá? E fechando o giro, o Flamengo conseguiu sobreviver no Campeonato Carioca, foi um ai Jesus, tá? Garantiu a última vaga do Grupo B nas quartas de final. Mesmo em busca do tricampeonato, o rubro-negro tem tratado o Carioca como uma pré-temporada aí, porque o técnico Luiz Felipe, ele seguiu poupando titulares, mesmo na partida decisiva contra o Sampaio Corrêa. Só que a torcida não perdoa não, Karima. A torcida continua cobrando sério. E agora a expectativa é para ver se o Flamengo ele vai com força máxima nessa reta final do estadual, já que o calendário tem o Brasileirão e a Recopa Sul-Americana pela frente. 18 horas. Trânsito. Vamos para o último giro no trânsito. Voltar a falar com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. E agora, como é que está a volta para casa?
Nós tivemos um problema de conexão com o repórter André Meirelles, mas a volta para casa agora. Faltando 1 minutinho para as 7 da noite, deve estar com trânsito tumultuado para variar, não é não? Pois é, Karime, ainda há pouco eu estava vendo pelo centro de monitoramento da cidade, Karime, as principais vias daqui de Manaus estavam com trânsito um pouco mais moderado. Geralmente quando chove começa a ficar um pouco mais lento. Ainda há pouco, até ainda há pouquinho, na Avenida de Djalma Batista, o trânsito estava fluindo normalmente ali pela via, bem na saída do conjunto Eldorado, também na Avenida Constantino Neri, com pequenas retenções próximo à Faculdade FAMETO, também bem próximo ao shopping daquela região. E outro detalhe também que chama atenção, lá na Coronel Teixeira, bem próximo à Igreja Restauração, mesmo com uma área já isolada, Karime, onde vai acontecer uma reforma ali do viaduto, vai acontecer a construção do viaduto, ainda assim o fluxo estava fluindo normalmente por lá. Agora nas áreas da Zona Leste, Avenida Otávio Mirim, quando o trânsito fica um pouco mais congestionado, Karime, bem próximo também a uma área bem próximo dali dos shoppings daquela região. Ah, fica mesmo. Obrigada, Kennedson Paes. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Amazonprev está entre os 8 fundos previdenciários que investiram no Banco Master e estão deficitários. Foi o que apontou um levantamento da Globo News. O Amazonprev tem 751,1 milhões de reais de déficit financeiro entre as contribuições de servidores civis. Parece óbvio que é grave o fato do fundo ter aplicado dinheiro reservado a aposentados num investimento de alto risco e que, mesmo que o regime previdenciário esteja em superávit financeiro, não se justifica investir em papéis podres, muito menos num banco cujo mercado financeiro já apontava a falta de reputação e lastro financeiro para honrar os compromissos. O Amazonprev disse que a aplicação no Banco Master não oferece qualquer risco ao pagamento de aposentados e pensionistas. Porém, continuam no ar algumas perguntas. Qual é mesmo a situação financeira do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas? As aplicações foram dentro das regras ou feitas de forma irregular e por decisão política? Até agora, nenhum órgão de controle do Estado se manifestou definitivamente sobre a situação, mas a população do Estado merece e espera uma investigação célere e transparente. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite, Kennedson Paes. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que acompanharam a gente aqui no 18 horas. Gente, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais do @18 horas news. Já são agora 69.600 seguidores no Instagram e mais de 30 milhões de visualizações. Muito obrigado. Tamo junto. Você que não segue, segue a gente. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.